Bom, o programa Brasilianas.org de hoje discute o maior esquema de invasão de privacidade já montado no mundo. Em junho, o jovem programador Joseph Snowden, funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, decidiu denunciar a estratégia norte-americana de monitoramento de dados de telefonia e de internet para qualquer pessoa do planeta. O Brasil foi o segundo país com o maior número de mensagens interceptadas. Foram pelo menos 2 bilhões e 300 milhões de telefonemas e mensagens espionadas. Para debater esse tema, convidamos o presidente da Brascom, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, Antônio Rego do Gil, o especialista em política internacional e inteligência estratégica, Fábio Pereira Ribeiro, e em Brasília, o diretor executivo do Sinditele Brasil, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, Eduardo Levi. E também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que irá selecionar as perguntas encaminhadas pelo site www.brasilianas.org. Eu peço para consertar o teleprompter, por favor. E amanhã, a Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional do Senado vai receber o jornalista Glenn Greenwald, do jornal The Guardian, para uma audiência pública. Ele é o responsável pela divulgação da denúncia dos programas secretos da espionagem norte-americana, feito pelo Edward Snowden. Nós vamos receber agora, assistir agora um trecho da entrevista apresentada no mês passado no Repórter Brasil, feita por Flávia Grossi, com o colunista do jornal britânico que vive no Rio de Janeiro. Ele disse que ficou assustado com o volume de dados interceptados pelos americanos. Quando eu consegui ler esses documentos, na realidade eu tive um pouco medo, porque é incrível para ler tal radical esse sistema está agora, como eles podiam invadir as comunicações de todo mundo, era sem limites. Em algum momento o Snowden te disse por que ele quis fazer essas revelações? Eu perguntei isso muitas vezes quando eu conheci ele, porque eu quis entender por que um jovem de 29 anos vai jogar fora a vida dele e aceitar o risco grande que ele vai ir para a prisão o resto da vida dele. Eu perguntei isso muitas vezes e ele sempre falou a mesma coisa, que ele aprendeu trabalhando dentro esse sistema de espionagem foi muito ruim. Ele acha que é muito perigoso, que está eliminando a privacidade para o mundo, destruindo a liberdade para tudo. E ele diz que ele não conseguiu aceitar que ele vai ficar quieto. Ele sacrificou tudo para fazer isso. É possível decifrar quais são os interesses desse monitoramento? A desculpa que o governo americano usa, eles estão querendo saber tudo, porque o governo quer proteger os cidadãos americanos contra o ameaçado terrorismo. Na realidade, o mais que você sabe sobre o mundo, sobre a população, outros estados, outros governos, o mais poder que o governo americano tem. Eles podem ter vantagem na tudo coisas militar, vantagem na todas as coisas comerciais ou para negócios econômica. Temos documentos que eles estão fazendo espionagem muito sobre petróleo, energia. Eles sempre sabem que todo mundo está fazendo, eles têm mais e mais poder absoluto. A gente pode dizer que o Brasil é o país mais vigiado da América Latina? Com certeza o Brasil é o alvo maior para a espionagem de americano. Tem várias razões para isso. O Brasil é um país muito importante agora na economia do mundo. Também é o país forte e está crescendo a importância. Também os Estados Unidos conseguiu ter acesso para o sistema de comunicação brasileiro, mas também tem muitos outros países na América Latina que são alvos agora também. Com certeza Venezuela, Equador, Argentina, México, Uruguai. Se sente seguro para revelar as informações contidas nos cerca de 5.000 documentos? O governo de Obama mostrou muitas vezes que ele é muito agressivo contra o jornalismo, contra fontes, mas também eu sou jornalista, eu sei que eu tenho o direito constitucional para fazer jornalismo. Eu vou continuar fazendo isso sem pensando sobre ameaças ou riscos também. Estou tomando cuidado, tendo segurança, mas não vou ter medo também. A partir dessas denúncias, a segurança na internet vai ser mais discutida?
Com certeza já está acontecendo. Todo o país no mundo, quase, tem um debate sério agora sobre privacidade, sobre como eles vão ter segurança na internet contra o governo dos Estados Unidos, aliados deles, ou contra o sistema de espionagem, como ter uma balança entre segurança e privacidade. E é a primeira vez que o mundo está discutindo isso sério. Isso é um tema quente aí. Eu quero começar com o Antônio Rego do Gil. É possível, Gil, que... O que se diz é que é impossível você controlar as informações na internet, pelas redes de telefonia internacional, pelos cabos internacionais, pelos provedores, seria impossível esse controle. Do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista político, é possível esse controle? Bom, boa noite, Luiz, boa noite a todos. Veja bem, nós temos que separar aqui dois aspectos. Um aspecto tecnológico. Se você imaginar que a telefonia celular, como nós temos hoje, não existia há 15 anos atrás, e que hoje nós temos 7 bilhões de telefones celulares no mundo, né, em comunicação constante, se nós considerarmos os avanços que nós tivemos na questão de cloud computing, nuvem, onde você hoje, com pequenos equipamentos, você pode participar de uma rede global, né, a custos relativamente muito baixos. Se você pensar em termos dos desenvolvimentos da área de Big Data, ou seja, o número, outro dia eu estava surpreendendo com o número de dados que são gerados diariamente. Isso é uma coisa como 5 quintilhões de informações por dia que são acrescentados na rede. Se você olhar uma outra coisa, que não é nem tanto tecnológica, mas foi permitida pela tecnologia, que são as redes sociais. Nós não temos ainda mecanismos de entender como funcionam as redes sociais. Você veja o que aconteceu no Brasil nos últimos 2, 3 meses, né? E isso, de repente, acordou todo mundo para saber como que nós vamos usar esses... Então, mobilidade, cloud computing, big data, redes sociais, né? Fica muito difícil de você controlar todas essas coisas. Eu queria ver com o Fábio, aí, que é especialista em política internacional, inteligência estratégica e veio do Exército também. A inteligência brasileira, militar brasileira, ela está preparada para, pelo menos, começar a definir uma estratégia, analisar esse novo mundo que surgiu a partir da internet, das redes? Nassif, eu particularmente, durante anos, estudando a área de inteligência estratégica, percebo assim, esses dias até perguntei, cadê a contra-inteligência quando tudo isso aconteceu? Cadê a contra-inteligência brasileira? Que com tanto investimento que a gente faz na atividade de inteligência, ela não aconteceu. Essa situação que acontece da espionagem americana já não é uma situação nova. Para quem pertence à comunidade de inteligência, quem acompanha a comunidade de inteligência, é uma situação que desde a década de 90 ela já vem acontecendo. Como é que aquela operação que se divulgou uns 10 anos atrás, de interceptação de telefonia e tratamento de dados? Você teve inclusive o primeiro sistema de inteligência maior foi até europeu, com base no sistema europeu, né, que é o... Ai, me deu um... Nessas branco, horas que a gente mais precisa falar, a gente dá branco. Mas vamos procurar no Google. O Echelon. O Echelon, isso. Que foi um sistema europeu, americano e principalmente com os australianos, que foi uma cobertura, efetivamente, de um sistema de conexão. Eu, particularmente, como cidadão brasileiro, eu não me preocupo acreditando que alguém vá ouvir a minha telefonia ou vai adentrar a um dado efetivo. Eu me preocupo mais quando eu tenho um governo, de uma forma geral, que possa acessar um dado particular meu. Isso falando de uma esfera nacional. Numa esfera internacional, eu não consigo imaginar o quanto isso pode me afetar, considerando que eu seja uma pessoa de bem, né? Então, de uma forma geral, eu não consigo medir efetivamente o quanto isso pode afetar. A preocupação é quando você começa a analisar do ponto de vista de dados estratégicos do país, né, do Estado. O Brasil é um país que tem condicionantes de política externa muito fortes, você tem uma riqueza energética, você tem uma riqueza mineral, você tem uma série de problemáticas na região,
considerando segurança internacional, terrorismo, não que aconteça uma ameaça de terrorismo no Brasil, mas com certeza a região ela enaltece um planejamento de terrorismo. Tem uma série de fatores de inteligência Amazônia, que precisa... Aí considera a fora, Amazônia Verde, a Amazônia Azul, pré-sal, o momento que vive. Eu vivo lá em Santos, eu tenho acompanhado muitas informações do pré-sal, eu trabalho efetivamente diretamente com o pré-sal, então eu percebo que você tem uma série de situações assim que são de alertas de segurança, mas não efetivamente. Só que considerando todo o fator de inteligência, essa história da espionagem americana, quando ela cai, a preocupação não sei se é o alvo brasileiro em si, mas a forma como é conduzida. Agora, cá entre nós, é muito piegas achar que os Estados Unidos não vão desenvolver isso. Claro. Isso é uma prática da política externa americana. Claro. Isso é uma prática já realizada desde a formação da CIA. Muda governo, democrata ou republicano, os Estados Unidos sempre vão ter essa atividade de inteligência. Tá certo. Eu queria ver com o Eduardo Levi, lá em Brasília. Eduardo, eu queria que você descrevesse um pouquinho como que é esse macrocosmo, essa cadeia produtiva da informação, as empresas de telefonia, os data centers, os provedores de informação, os cabos submarinos. Como que é esse trânsito de informação para saber quem individualmente pode ter definir esse controle ou de que maneira que se articula um controle geral para impedir essas invasões de privacidade aí? Boa noite a todos. Pergunta complexa, hein, Nassif? Pois é, Edu. A questão ela é muito assimétrica. O Estado brasileiro, a Constituição brasileira, coloca a privacidade como um bem individual que não se pode quebrar. Por essa razão, as empresas de telecomunicações, que são muito reguladas pelo Estado brasileiro, elas são obrigadas a manter no Brasil todas as informações oriundas dos seus clientes por um período de 5 anos e não podem fornecer a ninguém que não seja através de uma solicitação judicial. Qualquer outra situação dentro do país, dentro do Brasil, caracteriza-se como um crime. A assimetria existe naqueles provedores porque eles têm como uma política comercial exatamente o uso das informações. A assimetria estaria na possibilidade de se poder escutar uma conversa e usar essa informação, ler um torpedo, um SMS de um celular e usar essa informação, ou fazer a leitura de um e-mail e poder usar essa informação. Ocorre que algumas empresas, ou uma boa parte das empresas que são provedoras de e-mail, provedoras de informação, guardam essas informações fora do Brasil e utilizam essas informações de uma forma comercial. O negócio delas é esse. A assimetria está exatamente nas empresas de telecom, que toda a origem e fim de uma ligação no Brasil são todas elas guardadas, não o conteúdo do que se fala, mas apenas o registro, e esse registro só é liberado por uma força judicial. Fora disso, qualquer informação é crime. Então, se essas informações que estão faladas todas hoje foram obtidas dentro do território nacional, elas se caracterizam como um crime dentro do Brasil. Então, Gil, só para entender um pouquinho, você tem as empresas de telecomunicações aqui que obedecem a uma legislação brasileira, mas você tem um tráfico de dados que passa e vai até as grandes redes sociais, internacionais. O mundo ele já está assimilando, digamos, o que é essa nova estrutura para começar a discutir limites, seja a cartelização, seja a questão aí do controle da informação, ou ainda é cedo, ainda não chegou num ponto de maturação ainda? Eu acho que ainda é cedo. Ainda é cedo porque, pela complexidade de todas essas coisas que a gente falou. Na quarta-feira mesmo tem um debate no Senado, no qual a Brascom está convidada para falar sobre o marco civil da internet e etc. Então, mas é muito cedo. Eu queria fazer só um comentário a respeito da pergunta ou do comentário lá que foi feito para o jornalista do Guardian. É de uma ingenuidade extraordinária perguntar se o Brasil é o segundo país mais espionado do mundo.
E, aliás, até um orgulho ser o segundo país mais espionado do mundo. Eu diria para você que o Brasil é o quarto país mais espionado do mundo. Sabe por quê? Porque em 2040, nós vamos ser a quarta maior economia do mundo. Basta você dar uma olhada no mapa das Américas e você vai ver que isso adiciona a importância brasileira geopoliticamente. O Brasil, os Estados Unidos dependem fundamentalmente do Brasil nesse pedaço daqui. Se você soma todas as outras coisas, Amazônia, pré-sal e outras coisas que a gente não está falando, a agricultura brasileira, que é um elemento fundamental num mundo que passa fome, e nós produzimos 25% da comida do mundo, é ingênuo imaginar que o Brasil não vai ser espionado. Aliás, se não fosse, a gente ia reclamar lá. Claro! E eu vou dizer uma coisa para você. Imaginar também que não vai acontecer outro 9 de setembro de 2011, foi 2001, né? 2001. Que, por sinal, eu estava em Nova York na hora que aconteceu. Eu até fico satisfeito que alguém está tomando conta disso. Porque nós estamos vivendo num mundo totalmente... Mas quando se pega informação estratégica... Por exemplo, a gente tem uma lei de transparência aí que obriga o servidor público a disponibilizar a informação, que é um avanço democrático extraordinário. Uma pergunta para o Fábio. Tem um mapeamento do que é uma informação estratégica, por exemplo? Se você tem diferenciais... Você considera, vou fazer algumas considerações. O Brasil é um país que ele sofre e necessita de inovação. Ele sofre e necessita de engenharia, de uma série de fatores importantes para o desenvolvimento econômico do país. Mas, ao mesmo tempo, é um país que, por natureza, né, como dizia o Papa é argentino e Deus é brasileiro. Deus é tão brasileiro que deu tanta riqueza para a gente que, ao mesmo tempo, todo mundo está olhando para a gente. O senhor estava falando de Estados Unidos, eu me preocupo mais com o serviço secreto chinês, considerando todo o poder de alimentação que existe no Brasil e de água. E energia, né? Água no sentido de recurso e aí, de uma forma geral, até do ponto de vista de energia. Eu tenho um maior aquífero. Vamos falar de energia e mineral? Tem o nióbio. 98% do nióbio mundial está no Brasil. E o nióbio é um componente mineral, um componente mineral que praticamente todas as indústrias de base tecnológica necessitam. E o Brasil compreende 98%. Então eu tenho uma necessidade, do ponto de vista de sensibilidade energética, de proteção, que o país tem, que quando eu tenho esse recurso, o país, tanto o Estado como a nação, tem que começar a utilizar e negociar. O que outros países ou outras regiões não têm. Por exemplo, se a gente pega... Desculpa, Nassif, mas só para... E quando eu começo a analisar o conjunto e vejo, principalmente na região, que eu não vejo integração e processo, eu percebo que o Brasil fica sozinho nessa estrutura. Então todo mundo está olhando pelas riquezas que existem do ponto de vista energético, os minerais, os condicionantes de política externa. Ele está sozinho, ele precisa fazer uma proteção de si próprio. Então, mas eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista da inteligência militar que você conhece e acompanhou. Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que, acho que quando era ministro da Fazenda, esteve nos Estados Unidos, e lá eles tinham mais informações do que ele sobre questões estratégicas aqui. O ex-embaixador Rubens Barbosa falou a mesma coisa. Você tem hoje um conjunto, o próprio pré-sal já tem suspeitas de vazamento de informação que poderiam comprometer ali o próprio processo, o próprio modelo de exploração. Pergunto o seguinte, dentro da questão do tema inteligência estratégica, onde entram Forças Armadas, deveria entrar o Itamaraty, a BIM e outros, tem algum grupo que está discutindo o que é informação estratégica que tem que ser preservada e o que é informação que pode ser divulgada? Não acredito. Não tem, né? Considerando tudo eu acho que assim, sabe o que acontece, Nassif? Quando eu fiz a minha tese, eu escrevi muito sobre a área de inteligência. E quando eu pesquisei muito sobre isso, eu percebi que o Brasil ele trata a atividade, que eu particularmente defendo a atividade de inteligência, sobre a ótica estratégica. Tá. Eu acho que a presidente tem que ter a informação na mão para tomar decisões. Ela tem que ter informações, por exemplo, a França utiliza muito o conceito de inteligência econômica.
Os Estados Unidos tem todo aquele conceito da problemática do terrorismo, né, aquele perfil de xerife do mundo. Mas a parte né? econômica é central. Mas assim, a parte econômica é central. Eu particularmente eu tenho um problema muito sério entre a BIM e Itamaraty. Eles não se conversam. Eles não se conversam. A BIM para saber do Itamaraty particularmente um está espionando o outro. Então fica uma coisa que eu não consigo entender. E a gente tem que avançar. Eu particularmente, uma opinião assim, de tese, análise e até de prática. A BIM deveria atuar somente no exterior, não internamente. Claro. Somente no exterior. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini, lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, a Marise Oliveira, de Curitiba, no Paraná, ela pergunta que ações práticas seriam possíveis para colocar o governo norte-americano no seu lugar? E se o Brasil poderia se utilizar de algumas estruturas como o Mercosul ou a Unasul para fechar o cerco contra a intromissão norte-americana? Difícil. Hã? Eu particularmente Vamos acho... mandar um porta-aviões lá para Washington. Não, eu vou lembrar uma situação quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele passou literalmente por cima da ONU. Não brecou. A ONU tentou brecar, não conseguiu. Nem a opinião pública americana foi bem informada. Não vai conseguir. Infelizmente, isso é uma política. A atividade de inteligência americana, da forma que é uma política externa deles e eles vão definir, eles colocam a força. Aí entra a relação de balança de poder e força de persuasão. Deixa eu ir com o Eduardo Levi. Eduardo, do ponto de vista das organizações de telecomunicações internacionais e tudo, de que maneira que esse tema aí tem... Porque eu sei que tem um conflito aí, latente aí entre as empresas de telefonia, as grandes redes sociais, a questão do trânsito, a questão dos Skypes da vida aí. De que maneira que esse tema está sendo discutido em âmbito internacional pelas associações do setor? Esse tema ele tem sido muito discutido na União Internacional de Telecomunicações, a questão do Skype e de outros, que é conhecido como over the top. Aquelas empresas que têm o seu modelo de negócio sobre as redes de telecomunicações. É uma questão não resolvida, é uma questão que vai precisar encontrar no futuro uma solução, na medida em que o tráfego de dados cresce enormemente, exponencialmente, sem trazer uma consequente receita para as empresas de telecomunicações. Isso é uma discussão que ainda não tem solução, não vai ter solução à vista tão cedo, mas que precisa ser discutido para que o modelo continue permanente. E que essa questão não tem a ver com a questão, basicamente, de segurança e de informação. Ouvindo os colegas falando aqui, Nassif, eu vejo que a questão de cloud, de redes sociais, as informações que cursam o mundo inteiro, essas não temos condições de dar segurança e garantia. Nós precisamos garantir e segurar o máximo de informações possíveis em território nacional para aplicarmos as leis brasileiras. Leis de outros países permitem, muitas vezes, que essas informações sejam, inclusive, fornecidas para os próprios governos. Agora, se for, digamos, a gente identificar um canal onde possa haver a regulação, o controle e tudo, esse canal seria os da telecomunicações, né? O canal de telecomunicações é um canal muito regulado. O canal de internet é um canal muito pouco regulado. Isso. Então, nós temos empresas de telecomunicações aqui com uma legislação muito regulada, contratos, como podem trabalhar no Brasil, e temos as outras empresas que fornecem serviços, como e-mails, com redes sociais, etc., que não precisam ter sede no Brasil, não precisam guardar as informações no Brasil. Eu acho que esse é um debate que, mais dia menos dia, tinha que acontecer, porque há uma assimetria muito grande. Não que se consiga, de forma nenhuma, impedir. Existe um antigo ditado, né, que se você não quer que seja espionado, não fale ao telefone, não escreva um e-mail, não mande um torpedo, vá falar pessoalmente com a pessoa. Não tem saída, mas pode se prevenir ao máximo. Tá vendo? Bom, vamos para o primeiro intervalo. Brasilianas.org, volta logo.
voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute o esquema de invasão de privacidade, aí, de espionagem montado pelo governo dos Estados Unidos. São nossos convidados o presidente da Brascom, Antônio Gil, o especialista em política internacional e inteligência estratégica, Fábio Pereira Ribeiro, e em Brasília, o diretor executivo do Sinditele Brasil, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, Eduardo Levi. Nesse segundo bloco, vamos discutir regras internacionais de segurança. Gil, teve a pergunta da nossa telespectadora aí, no bloco passado, aí falando de um acordo. Como que você vê essa questão internacional e a estratégia que o Brasil deveria adotar? Bom, eu acho o seguinte, a coisa que nós temos que fugir é de enfocar isso sob o ponto de vista ideológico. Nós temos que estar preparados para jogar esse jogo que vai acontecer, que acontece há séculos e vai continuar acontecendo e que agora está, vamos dizer assim, aumentado pelo avanço da tecnologia. Eu me lembro que quando o presidente Lula foi candidato pela primeira vez, lá em 1998, por aí. A primeira vez foi 88, 89. Então não foi a segunda, uma delas, que ele não ganhou, as que ele não ganhou. Eu fui entrevistado pelo Cristóvão Buarque, que era o encarregado da campanha dele. E ele me falou assim, o candidato está muito preocupado que uma conversa dele com o general do Exército em Manaus possa ser escutada pelos Estados Unidos. O que o senhor me diz disso? Eu trabalhava numa empresa multinacional na época. Eu disse para ele, olha, o candidato está muito certo, porque não vai ser escutado só por esse, vai ser escutado por uma porção de gente, porque a conversa dele para chegar em Manaus vai passar por vários países. Ele me disse, eu estou até assustado que o senhor está admitindo isso. Claro, mas isso em 1990. Eu lembro quando prenderam aquele comendador Arcanjo, acho, no Paraguai, que uma dessas instituições americanas, aí não sei se é o próprio FBI, ele foi monitorando os agentes da Polícia Federal até o cômodo onde estava o sujeito. Claro. Mas o que eu queria só dizer para você é o seguinte, duas coisas. Uma, nós temos que enfocar isso do ponto de vista de como o Brasil se prepara tecnologicamente para estar igual aos outros. Para espionar também. Mas evidente, inteligência. Mas evidente que nós temos que espionar também. Então, daí eu vou perguntar para o Fábio, quantos agentes da BIM que nós temos no exterior? Hoje a BIM ela deve ter uns 800 funcionários. Eu, particularmente no exterior, eu acho que são poucos agentes. Vamos contar aí uns 4, 5 agentes efetivamente instalados em embaixadas. Eu, particularmente, achava que a BIM deveria estar 100% no exterior. Acho que não deveria ter agência brasileira de inteligência dentro do Brasil. Esses agentes o que fazem? Acho que dentro do Brasil, para mim, era um serviço de inteligência policial ou de inteligência militar. Tá. Eu acho que aí é do ponto de vista de estratégia de defesa. Eu acho que a BIM ela é um serviço de inteligência de Estado que tem que existir. Eu, particularmente, sou um defensor do serviço de inteligência de Estado. Concordo com o Dr. Gil, não é uma situação partidária, é uma situação de Estado e nação, de defesa. O Brasil não é um Uruguai, é um Brasil continental, é um país grande, de grandes riquezas, que necessitam de muita segurança. Por exemplo, vamos pegar a questão da inovação, a questão tecnológica. Eu lembro que alguns anos atrás se dizia que em alguns dos nossos melhores institutos aqui, tinham pesquisadores que passavam informações de algumas pesquisas de ponta aí para fora. Quer dizer, nem isso é mapeado, digamos, pelo serviço de inteligência. Luiz, eu vou te dar 2 dados assim, importantes. A OCDE ela tem 2 indicadores de educação e de inovação. Sobre educação, a OCDE mapeia praticamente todos os países do mundo. O Brasil está na posição 142, considerando que eu tenho o maior grupo educacional do mundo é brasileiro. E eu estou na posição 142. Enquanto inovação, o país, ele monitora, acho que 70, a OCDE monitora 70 países. O Brasil está na posição 60 em inovação. Quando eu considero inteligência, eu estou falando que, peraí, quando eu falo educação e inovação, tem um disparate aí nessa questão. Então, o Brasil ele não monitora efetivamente o que está acontecendo para trazer a riqueza. Por exemplo, o Serviço Secreto Chinês, ele utiliza como base de atividade de inteligência, ele envia 40 mil estudantes chineses para estudarem fora.
Com patrocínio do governo. Mas como parte do serviço de inteligência? Isso é porque ele traz efetivamente a informação para dentro. Tá, mas aí de uma forma mais ampla, né? Aí não é a gente em si, é o que monta a rede de inteligência. Tá. Que para muitos levam para aquele conceito de espionagem e tal. Estou falando o quanto que o governo precisa formar sua base de inteligência para desenvolver estratégias e políticas públicas. Eu queria ver com o Levi. Levi, até alguns anos atrás, a melhor maneira de você ouvir alguém ao telefone era o popular grampo. Eu mesmo fui grampeado lá em 88 aí, pelo pessoal do Romeu Turma. Depois, com a questão de quando veio o telefone celular, você tinha aquele pessoal que vinha com a maquininha lá perto lá e conseguia captar as ligações. O que se avançou? E tem os satélites também, que tem as informações que podem ser captadas. Hoje, o Gil estava contando aí essa questão de uma ligação telefônica que é impossível você garantir que não haja escuta. O que tem que ser avançado em termos de ou criptografia ou para o cidadão usuário comum para protegê-lo dessas invasões? Bom, todos os equipamentos, como em toda situação, Nassif, de vida, de guerra ou de espionagem, equipamentos de criptografia são montados e equipamentos para decodificar aquela criptografia também são montados. Não tem jeito. Antigamente tinha apenas a escuta telefônica, hoje ainda existe escuta telefônica tanto de forma legal como de forma ilegal. E o Gil, no início do programa, falou sobre a quantidade de telefones celulares. Nós temos 265 milhões de celulares no Brasil utilizando o ar. Então, existem equipamentos hoje disponíveis no mercado que podem fazer a escuta, podem acompanhar essas pessoas, mas tudo de uma forma ilegal. O que se precisa, acredito, e eu concordo com o Gil também, quando ele diz que o país precisa se preparar para entender que é um foco de observação e é um país que também precisa ter informações sobre o mundo para poder utilizar de uma forma estratégica. Ô Gil, hoje a gente tem sistemas aí, robôs, sistemas web semântica, capazes de trabalhar grandes massas de informação e de dados. Na parte de voz também, isso aí é possível você decodificar? O que a tecnologia avançou nessa área aí? Você pode fazer qualquer coisa. Tecnologia hoje você faz qualquer coisa. A voz é dado também. Agora, né? Nós precisamos, quando eu digo que a gente precisa se preparar, vamos dizer assim, cientificamente se preparar com isso. A Brascom contratou uma grande consultoria internacional e fez um estudo que nós chamamos de TIC 2022, onde o Brasil vai estar em 2022, onde o mundo vai estar em 2022 e o que nós precisamos fazer para chegar lá. Hoje nós somos a 7ª maior economia de tecnologia da informação do mundo e representa 5% do PIB brasileiro. E pouca gente sabe disso. O volume de negócios de tecnologia da informação no Brasil, o ano passado foi de 123 bilhões de dólares. Eu desafio você a trazer quem você quiser aqui no seu programa e perguntar qual é esse valor, ninguém sabe. É que notícia boa não é divulgada. É claro, não é. E se você somar o faturamento das empresas de comunicação, nós nos tornamos, aí fica 223 bilhões de dólares anuais, nós somos a 4ª maior economia do mundo. Muito bem, você diz, então tá bom. Até porque, além de ser grande, nós somos muito eficientes em várias coisas que nós fazemos. Finanças, agricultura, buscar petróleo no fundo do mar, etc. e tal. Agora, tem coisas que nós não fazemos. E foi isto que nós olhamos nesse estudo que a gente contratou, do que a gente precisava fazer, passar de 5% para 8% do PIB em tecnologia da informação e outros tantos em comunicações. Muito bem, nós estamos agora na fase de convencer e de mostrar ao governo brasileiro, principalmente o governo federal, mas também em outras esferas, o que é preciso ser feito. Porque aqui, o Fábio mencionou, brigas, mas pior do que a briga é a ignorância do que o outro está fazendo. Então, por exemplo, o Ministério da Defesa, eu sei, está fazendo grandes investimentos nessa área. Não necessariamente, porque eles não são a polícia secreta portuguesa, eles não estão dizendo o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo. Né? Inclusive investindo em redes sociais próprias.
Claro, você tem que ficar informado do que está acontecendo, não dá para você ignorar. Por isso que eu digo, não dá para a gente ir para a ideologia, e nem é o meu campo. A gente tem que ficar na área, vamos dizer assim, científica ou tecnológica. Tá, filho. O Fábio, por exemplo, o Gil coloca essa questão aí do potencial da indústria de TI, dos TICs aqui, de uma maneira geral, você tinha antes a Escola Superior de Guerra que pensava estrategicamente aí. Você podia até discordar da visão dela, muito pensando sempre o todo, sem pensar Eu estudei lá. Você estudou lá? Então, mas ela tinha essa preocupação estratégica. Depois foi criada a Secretaria de Assuntos Estratégicos aí. O Brasil hoje você tem algum núcleo que pense estrategicamente? Ou o próprio Itamaraty? Luiz, eu particularmente não acredito. Eu acho que falta um think tank aqui no Brasil. Eu acho que falta um grupo no país para você analisar. Eu dou aula em 2 escolas americanas, no MIT e na Columbia University. E eu percebo assim, quando se discute Brasil, a gente discute de uma forma muito mais estratégica, muito mais ampla do que internamente não se discute. Então, quando a gente fala atividade inteligente, por exemplo, quando a gente fala de internet e redes sociais, o Brasil, se você considerar os 5 maiores países de consumo de informação dentro dessas 2 áreas, o Brasil sempre é líder, considerando estatisticamente o tamanho de população e o seu posicionamento geopolítico. Então, de penetração e crescimento. Haja visto o que aconteceu nas últimas mobilizações e a participação das redes sociais, principalmente. Hoje você acessa os principais jornais do país nos portais, você percebe já a mobilização por Twitter. Não é mais mobilização na Avenida Paulista. A mobilização da Avenida Paulista ficou para a semana passada. Semana que vem já é mobilização no Twitter, considerando o tamanho estratégico da TI que acontece no país. Então, eu fico pensando assim, que falta no país um novo movimento de discussão estratégica. Porque assim, voltando para aquele diagnóstico do que é o Brasil hoje. É um país que está todo mundo de olho, e não é Estados Unidos. Eu particularmente, fazendo todos os meus estudos de inteligência, eu acho que pensar e se preocupar com espionagem americana é muito piegas. É a gente pensar em espionagem europeia, espionagem chinesa, que tem mais interesse do que os americanos. Os americanos têm um problema que envolve economia e terrorismo. Aí terrorismo se envolve 4ª Frota instalada, se envolve os agentes da DEA que foram autorizados pelo governo lá na época do Fernando Henrique, foram autorizados aqui. Eu depois não estava sabendo, peraí, não estava sabendo desse assunto lá desde a década de 90. Fala um pouquinho desse acordo aí. Né, de você instalar o pessoal, os agentes do DEA, que é o narcotráfico, é a agência de inteligência americana. Tem um embaixador americano aqui que era... do narcotráfico, né? E eu não tenho só os agentes de inteligência, eu tenho os agentes de investigação, porque inteligência é CIA, NSA, isso é inteligência. Eu tenho a parte de investigação que entra o FBI, o DEA, eu tenho uma questão de fronteiras, eu tenho uma relação com o Paraguai e Uruguai, tem alguns fatores, eu tenho o narcotráfico e o contrabando de armas entre Colômbia e Venezuela, tem uma série de outros fatores aí que precisam ser estudados. E a BIM não tem sistematização disso aí? Eu particularmente, eu nunca gosto de bater no aparelho em si, seja ele a BIM, Forças Armadas ou até a polícia. Eu sempre me preocupo com a política no contexto todo. Isso não existe. Porque assim, considerando o tamanho do país, a gente precisa sim ter uma política de segurança muito forte. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini, encaminhada pelo portal www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem uma pergunta aqui que veio lá da Holanda, de Amsterdã, do FU. Ele pergunta assim: há muito tempo, os defensores do software livre dizem que é preciso reduzir a nossa dependência de softwares proprietários estrangeiros. E o governo pode ser o principal indutor desse processo. É possível confiar em um software que é uma caixa preta e não pode ser auditado? Então, isso aí, eu sei que hoje eu não vou fazer isso com você não, vou te poupar isso aí. Mas eu sei que, por exemplo, você tinha aquele próprio, a Cisco, você tinha sistemas internos da Cisco lá que havia uma homologação nos Estados Unidos para permitir o envio de dados, fala-se muito em Microsoft e outros. Então, como você representa a Brascom, eu vou voltar para o Fábio aí. Essa questão dos softwares de caixinha aí, você tem algum estudo estratégico aí? Qual é o nome do... O FU. O FU. Será que o e-mail que ele enviou do Gmail? Só para entender, sabe? Porque se for do Gmail, eu já fico pensando o quanto ele foi monitorado.
Eu particularmente, assim, eu fico imaginando, primeiro que nós estamos sendo monitorados aqui, né? Assistindo esse programa, estamos sendo monitorados. Tem 2 pessoas aí espionando a gente. Espionando a gente. Então, eu pensando assim, eu particularmente, assim, alguns anos atrás, eu lembro que eu estava dando aula numa universidade em Santos, aí teve um grupo lá do movimento do software livre. E a grande questão, a grande discussão era a segurança do software. Não pela espionagem em si, mas pela forma como que os dados que estavam sendo trabalhados, eles de alguma forma poderiam ser manipulados. Não a espionagem, a observação em si, do que você poderia extrair, mas sim o que você poderia modificar. Então, de uma forma geral, eu acho que isso tem... Agora, quando a gente entra nessa linha, isso é política ou trabalho de um governo, que faz assim, considerando o Brasil em si, eu particularmente não acho, eu acho um pouco isso teoria da conspiração, sabe? Eu particularmente fico um pouco, eu não sei se o governo concentra esforço nisso, a gente tem outras agendas para serem concentradas. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos com Brasiliana.org, hoje com o tema invasão de privacidade pelo governo dos Estados Unidos. E nesse terceiro bloco vamos tentar entender se hoje é possível ao usuário comum proteger sua privacidade. E vai entrar em discussão o marco civil da internet, aí onde tem interesses aí de usuários, de redes sociais, de provedores e de empresas de telecomunicação. Eduardo, como é que vocês estão vendo essa discussão do marco civil, da experiência internacional e do que pode ser aplicado no Brasil? O Marco Civil hoje ele traz uma assimetria muito grande entre as empresas de telecomunicações, que são os provedores de conexão, com empresas como o Google, o Facebook, que são os provedores de conteúdo. Essas questões que nós estamos falando aqui sobre privacidade, eu acho que agora ficaram muito claras, porque não há nada que remeta uma responsabilidade sobre provedores de conteúdo. Para ter uma ideia, os provedores de conexão às teles, eles não podem, pelo Marco Civil, guardar nenhuma informação de log, ou seja, informação dos clientes que acessam a internet, e o Marco Civil deixa claro que as empresas de conteúdo podem sim guardar e fazer o uso que bem quiserem disso. Nós precisamos ter um debate mais aprofundado, porque todas essas questões que nós falamos aqui, Nassif, elas têm que ser remetidas para o Marco Civil, principalmente na questão de privacidade. Quando alguém falou sobre o Fábio comentou sobre o e-mail que veio da Holanda, se era do Gmail, o Gmail, na sua política de privacidade, faz com que o seu usuário autorize a leitura do conteúdo do e-mail. Isso é absolutamente ilegal no Brasil e deveria ser deixado muito claro naquilo que for colocado de Marco Civil. A questão de privacidade ali precisa ter um aprofundamento, principalmente em função do que nós andamos discutindo agora. Gil, a Brascom fez recentemente um seminário sobre o Marco Civil. Quais os pontos centrais aí que vocês levantam? Nós fizemos um trabalho junto com o Ministério da Justiça, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações e o Ministério do Desenvolvimento. E trouxemos para cá os órgãos equivalentes da União Europeia. Foi um seminário muito importante, bastante profundo. O resultado disso está sendo publicado essa semana, com os debates que aconteceram. Publicado onde? No site de vocês? A Brascom publicou, nós vamos divulgar isso na semana que vem. E vamos aproveitar que fomos convidados pelo Senado para um depoimento no Senado na quarta-feira, e aí vamos tornar isso público. Mas, como eu disse, o assunto é muito complexo e o assunto está apenas começando. Né? De maneira que eu não queria fazer aqui nenhuma observação que possa não estar totalmente correta. Por isso que eu volto a insistir, nós precisamos olhar isso do ponto de vista técnico, para poder resolver o problema do ponto de vista
de negociação e etc. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini no portal Brasilianas.org. Nassif, a Milena Souza, de São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista, ela pergunta: os especialistas acreditam que a denúncia de espionagem norte-americana irá aumentar o número de pessoas que acessam as redes paralelas à internet convencional, como a Deep Web, por exemplo? Fábio, você acha que o Facebook e outros aí ficaram comprometidas ou nem arranhadas? Eu particularmente, assim, considerando bem a política, conhecendo a política americana de atuação na atividade de inteligência, eu acho que independente de rede que você busque paralela, eles vão atuar. O problema é que a gente tem que entender o alvo e qual que é o impacto que isso gera para a gente. Por exemplo, só uma pergunta, uma curiosidade. O fato de você ter os satélites aí controlados pela Embratel, que não é mais uma empresa nacional, traz algum risco adicional? Traz, é óbvio. Você sabe que existe uma companhia brasileira que, na verdade, uma das grandes acionistas é brasileira, ela vive no Brasil, e é um satélite francês que é monitorado, entendeu? E controla praticamente todo o espaço. Então você tem, inclusive a última Copa da África do Sul foi monitorada por esse, as informações foram enviadas ao Brasil por esse satélite. Então essa questão do controle, eu particularmente, assim, como cidadão, eu não me preocupo, assim, eu tenho o meu Facebook, tenho o meu Twitter, escrevo lá para a revista Exame, tenho coluna no Diário da Rússia, escrevo para vários lugares. Eu não fico muito preocupado com o que estão me monitorando, né? Considerando que eu sou um cidadão de bem. Não estou muito preocupado. Não, vamos colocar. Hoje você tem guerras comerciais, assassinatos de reputação, que você pode ser do bem. O Dom Paulo Evaristo Arnes, que eles vão pegar algum ponto... Eu gostei de você ter falado isso, porque aí você já me defende, você já me protegeu. Os assassinatos de reputação, por exemplo, que são cometidos hoje pela própria mídia aí, não tem inocente ocupado. Você escolhe o alvo, vai lá, põe um canhão em cima. Eu entendi o que você falou, mas eu não concordo assim, com essa situação de preocupação, principalmente para o cidadão, daquela forma, que ele não tem um engajamento político, ou que ele não tem de uma... Porque senão, eu ficava preocupado mais assim, do governo brasileiro utilizar uma atuação sobre as redes sociais, inclusive para controlar a criminalidade no Brasil. Eu, particularmente, acharia que o governo brasileiro deveria atuar mais pesadamente sobre isso, porque ele conseguiria monitorar com mais intensidade a criminalidade que acontece nesse país. Se a gente for fazer, vamos fazer uma análise inversa. O serviço de inteligência, que eles têm equipamentos para trabalhar grandes massas de informação, grandes dados? O nosso não tem. Eu não acredito. Eu não acredito que a inteligência brasileira, nem a policial, faça isso. Bom, vamos a outra pergunta aí que o Marcelo selecionou aí para a gente. O Stefano Nascimento, aqui de São Paulo, ele pergunta: qual é o equilíbrio entre a privacidade e a segurança? Eu particularmente, assim, qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? Eu ver eu ligar, ou eu ler o jornal todos os dias, ou ligar uma televisão e ver a quantidade, um equilíbrio entre eu preferia mais assistir o Corinthians fazendo gol do que notícia de tragédia que eu vejo todos os dias. Está em um equilíbrio de controle. O problema é que quando a gente analisa segurança, a gente tem uma linha tênue aí chamada privacidade ou responsabilidade civil. E a segurança pode ser de álibi para muitos Aí você abusos. tem a polícia desnorteada, aí você começa um conjunto aí que fica difícil de analisar. Eduardo, como é que você vê essa questão aí, essa questão das escutas, principalmente, as demandas que vêm em cima das empresas de telecomunicações, a nitidez sobre o que é interesse público e o que é desrespeito individual aí, aos direitos individuais? As empresas não levam isso em consideração, Nassif. Eu queria antes fazer até um comentário, como o Fábio falou, sobre satélites de empresas de capital estrangeiro, ou cabos submarinos, ou centros de dados, que qualquer escuta, qualquer coisa que esteja sendo feita ali é absolutamente um crime, né? E os equipamentos e os controles ficam no Brasil. No caso dos satélites, estão ali em Guaratiba, no que ele citou da Embratel, sempre à disposição para qualquer um assistir, no caso da Anatel. No caso de escutas, as empresas não entram no mérito. Sim. Nós entregamos a possibilidade de ser escutado por quem um juiz criminal assim determinar. Nós não fazemos escutas em nenhuma das nossas dependências
e simplesmente atendemos a um pedido judicial e fazemos uma extensão daquela ligação para que o organismo policial ou o Ministério Público possa fazer a escuta autorizada por lei. Não entramos no mérito do porquê que isso ocorre. Perfeito. Só para entender um pouquinho, esse Guardian, que chama esse equipamento da Polícia Federal, né, de escuta, você conhece as especificações técnicas? Não conheço. Não conheço, não. Bom, nós estamos chegando ao final aqui da nossa rodada aí. Gil, você tem considerações aí? Você já falou bastante da estratégia, que o Brasil tem que se preparar tecnologicamente. Essa questão das redes sociais, especificamente, você acha que há condições de acordos internacionais para regular os bancos de dados das redes sociais? Ou ainda também está muito incipiente essa discussão? Eu acho que é muito incipiente. E é uma coisa muito complexa, que eu acho que, desde o ponto de vista científico, nós sabemos como interpretar essas coisas, como usar essas coisas, etc. E tal. Até aqui, a maior parte do foco tinha sido do ponto de vista de negócio. Como é que você pode usar isso? Agora, passa a ser do ponto de vista estratégico, porque alguém que pode, pelas redes sociais, fazer a confusão que aconteceu por aqui, né? Então nós precisamos entender um pouco melhor isso daí. Bom, o programa Brasileiras.org sobre o esquema do governo dos Estados Unidos de espionagem de dados no mundo e particularmente no Brasil termina por aqui. Agradeço a participação do presidente da Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Antônio Gil, o especialista em Política Internacional e Inteligência Estratégica, Fábio Pereira Ribeiro, e em Brasília, do diretor executivo do Sinditele Brasil, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, Eduardo Levi. Também agradeço a colaboração do repórter Marcelo Zanini e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E não esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.